E olha, gente, o coordenador do Grupo de Trabalho da Justiça e Segurança Pública do Gabinete de Transição, senador Flávio Dino, disse na última semana que o tema do desarmamento deve ser prioridade para o novo governo. Para entender como está o trabalho da equipe, a gente vai falar agora com o advogado Pierpaolo Bottini, professor de Direito da USP e membro do Grupo de Transição na área. Seja muito bem-vindo. Professor, como é que o senhor está nessa manhã de domingo? E muito obrigada pela participação aqui com a gente no CNN Domingo Manhã. Bom dia, Bruna. Bom dia a todas e todos os telespectadores da CNN. Estamos à disposição de vocês aqui para esclarecer tudo que for necessário a respeito desse tema. Muito importante, inclusive. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: como é que está essa discussão sobre o desarmamento e a revogação de decretos dentro da equipe de transição? Veja, a questão do desarmamento é uma questão importante, já foi apontada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi apontada, como você mesmo disse, pelo senador Flávio Dino, como uma das prioridades. Então, a ideia é que nós possamos diminuir e controlar mais tanto a posse como o porte de armas. A gente sabe que nos últimos tempos se aumentou demais a possibilidade da detenção de armas, né? Eram poucas unidades antes, hoje são mais a possibilidade de você ter até 60 armas, então o número de armas aumentou muito, o número de armas de alto calibre, que antes era restrito, agora ficou acessível, o que acaba afetando inclusive a criminalidade, né? A gente sabe que, por exemplo, no estado de São Paulo, mais de 50% das armas apreendidas com o crime organizado são armas de alto calibre, uma parte considerável delas armas que são de porte de particulares. Então a ideia de restringir as armas é diminuir a violência e diminuir também o crime organizado, o armamento do crime organizado. Então está se fazendo uma análise de todos esses decretos, essas portarias, essas normas que ampliaram o acesso às armas para que isso volte a ser mais restrito, mais controlado, é mais de difícil acesso. Professor Jário Nascimento falando com o senhor aqui, um bom dia. Na sua avaliação, existe uma discussão da divisão da pasta, né, que já foi da Justiça, depois foi desmembrada em duas, Justiça e Segurança Pública, depois reagrupada e agora fala-se de uma possível divisão ou manutenção. O senhor avalia que isso é necessário, a manutenção ou a divisão? E eu lhe pergunto isso no contexto que nós vimos nos últimos dias de questionamento da atuação de autarquias sob o guarda-chuva dessas pastas, a exemplo do que nós vimos em relação à Polícia Rodoviária Federal, durante os protestos que seguiram após o período da resolução das eleições. Veja, Jairo, essa é uma discussão que tem uma natureza política, né? Tanto é menos técnica e mais política, de forma que nós entendemos que esse debate ficará para o final da transição, porque, no fundo, essa decisão cabe ao presidente Lula. Há argumentos muito fortes em relação, em favor as duas estruturas, né? Eu trabalhei no Ministério da Justiça na época do ministro Márcio Tomás Bastos, e o Ministério funcionava como hoje, ou seja, integrado, havia segurança pública e havia outros temas na parte, e isso funcionava muito bem. A ideia de se dividir é conferir mais funcionalidade, mais foco na segurança pública, e a Justiça ficaria mais leve, de forma que essas duas pastas trabalhariam em conjunto. Mas veja, é um debate que não foi iniciado no grupo de transição, é um debate que vai ficar para o final, justamente porque se trata de uma decisão de natureza política, então não cabe a nós técnicos definir. O que a gente pode é subsidiar, apontar motivos e apontar caminhos para que o presidente decida da melhor forma possível sobre esse tema. Professor, queria também saber do senhor quais são as diretrizes e as prioridades, né, de apoio e financiamento que estão sendo discutidas para o Fundo Nacional da Segurança Pública. Pois é, essa é uma discussão, inclusive eu fiquei a cargo de ajudar nesse debate. Quando a gente fala aqui de transição, o que a gente está falando? Está falando, em primeiro lugar, num diagnóstico. Então a gente precisa entender como está hoje organizado esse fundo, quais são as suas frentes e, mais do que isso, como se organiza o Sistema Único de Segurança Pública. A gente tem que lembrar que hoje a segurança pública ela é regida por uma lei que prevê a integração das forças da União, dos estados e até a integração dos municípios nesse esforço de consolidar, de melhorar a segurança pública. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento? Identificando tudo aquilo relacionado a esse tema, em especial
a gestão de dados, então verificando todas as bases de dados que existem no Ministério da Justiça relacionadas à segurança pública, para que a gente possa apresentar um plano para os primeiros 100 dias de governo de racionalizar tudo isso, ou seja, integrar essas bases de dados, fazer com que isso funcione da melhor forma possível. A gente sabe que essa falta de integração entre os órgãos, essa falta de comunicação, de compartilhamento de informações, tem dificultado muito o combate à criminalidade, em especial o crime organizado. O que então nós estamos fazendo é justamente buscar esse diagnóstico, entender como hoje está funcionando esse fundo, porque ele mudou significativamente, para que a gente possa propor medidas de curto prazo para os primeiros dias de governo. Como a gente pode avaliar, de acordo com a sua experiência, o sistema, por exemplo, que foi proposto durante a campanha do PT, de um sistema único, né, de segurança pública em todo o país, levando em consideração que nós temos a responsabilidade de parte daquilo que tange a questão de segurança compartilhada com os estados. Isso ajudaria de alguma forma no combate mais intenso? A gente sabe que os índices de violência no país, infelizmente, são muito altos. O Brasil é um dos países que tem os maiores índices, por exemplo, de homicídios em todo o mundo. Então, eu acho que esse é o tema central, né? É a gente conseguir implementar um sistema integrado. Os estados têm uma função importante na segurança pública, né? A Polícia Civil, a Polícia Militar é de competência e atribuição dos estados. Os municípios também têm uma competência importante, eles têm mais do que a Guarda Municipal, ele tem toda uma gestão do território, que é muito importante quando a gente fala de criminalidade. Então, a ideia é que a gente possa integrar tudo isso. Qual é o grande problema, Jair? O grande problema é que muitas vezes os estados não passam as informações que eles detêm a respeito de certos temas. Então, nós temos uma dificuldade estatística no campo da segurança pública. Para te dar um exemplo, o índice de esclarecimento de homicídios, né? Ou seja, o percentual de homicídios que é esclarecido em cada estado, o critério de medir isso é diferente em cada um dos estados. Então, a gente não consegue ter um dado nacional sobre algo, como você mesmo disse, é básico. A gente está falando do crime mais grave, que é o crime contra a vida, e a gente tem uma dificuldade para estabelecer dados, estabelecer políticas públicas em relação a isso. Então, qual é a ideia? A ideia é, através de uma série de mecanismos, fazer com que estados, municípios e União compartilhem os dados. A gente não consegue combater o crime organizado, que é algo estruturado nacional e internacionalmente, se a gente não conseguir saber exatamente como ele funciona, se a gente não tiver índices, se a gente não tiver parâmetros e critérios para medir tudo isso. Então, o primeiro passo, e me parece um dos mais importantes para esse novo governo, é organizar esse sistema, porque não é possível fazer política pública num campo tão delicado como segurança pública se a gente não tiver uma integração de bases de dados da União, dos estados, dos municípios e de outros órgãos também que podem colaborar nesse tema. Professor, esse processo de integração, né, que o senhor está falando, ele já começa agora nesse processo de transição entre governos? Se sim, de que forma? Então, Bruno, na verdade já existe uma lei, né, a lei do CIUSP, que já está aprovada, e essa integração já existe de alguma forma, tá? Não é que ela não existe hoje. Ela já existe um problema, já existe umas redes de informações em que se trabalha, por exemplo, no campo penitenciário, já existe uma rede de informações, há uma rede InfoSeg, que é uma rede importante, que também é uma troca de informações, mas isso precisa ser implementado de maneira mais efetiva. Como eu disse, hoje esse compartilhamento de informações ainda é muito precário. Então é preciso estabelecer critérios, estabelecer forma para que todas as unidades da federação compartilhem esses dados. E mais do que isso, só no plano da União isso já pode ser feito. Então você pegar, por exemplo, os dados de previdência, os dados do EGOV, os dados de cadastro das pessoas, os dados da Receita, e organizar esses dados, claro que sempre respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, a lei tem que ser processada, o manejo do dado das pessoas precisa ser feito sempre com todo o cuidado e com toda a cautela, mas você pode entregar tudo isso e fazer com que, como eu disse, o desenvolvimento de políticas públicas e mais a efetividade da persecução penal, ela também depende disso. Então, o sujeito que está lavando dinheiro, por exemplo, está ocultando dinheiro, fica muito mais fácil eu identificar onde está esse patrimônio, onde estão esses bens, se eu tiver acesso a uma rede nacional de cartórios, se eu tiver acesso aos cadastros de veículos, se eu tiver acesso a uma rede de bancos, uma parte disso já está organizada,
mas é preciso avançar mais, é preciso implementar isso, até para que a própria persecução penal, a restrição patrimonial do crime organizado seja mais efetiva. Bem, vamos trazer aqui para a nossa roda de entrevistas a Basília Rodrigues, ao vivo conosco, direto de Brasília. Um bom dia, tudo bem? Bom dia, Jairo, bom dia, Bruna e também doutor Bottini. E hoje eu estou direto aqui de São Paulo, do seu ladinho, Jairo. Já eu vou aí me cumprimentar. Encontrei com ela nos corredores, está aqui mesmo. Posso garantir. Feliz Dia da Consciência Negra, a gente já começa o domingo falando sobre isso também. Professor Bottini, o Ministério da Justiça é uma cidade, tem 1001 áreas ali de interesse da Justiça e Segurança Pública, cuida de indígenas, de refugiados, presidiários. Eu também gostaria de saber do senhor essas outras áreas, o que pode ser mexido pelo governo eleito. Mas com foco no desarmamento, eu tenho a seguinte dúvida. O governo disse que vai promover o revogaço de algumas medidas, como esta que flexibilizou o acesso das pessoas às armas. E quem já tem a arma poderá ser alcançada por alguma medida, alguma decisão deste novo governo para se desfazer do seu armamento ou da sua munição? Bom dia, Basília. É uma satisfação estar com você aqui na nossa cidade. Bom, em primeiro lugar, o primeiro ponto da pergunta. Realmente o Ministério da Justiça ele é multitarefas, né? Ele tem muita coisa ali. Ele tem a FUNAI, que talvez seja transferida para um outro ministério, mas ele cuida da relação com o Judiciário, ele cuida da relação com o Ministério Público, ele cuida de políticas de proteção ao consumidor, ele cuida de políticas de proteção à defesa da concorrência, então o combate aos cartéis, o combate a esse tipo de prática, ele cuida da preparação da documentação para nomeação de ministros, então toda a questão de nomeação de membros do Poder Judiciário que tem a participação do Poder Executivo passa pelo Ministério da Justiça, a relação com os estrangeiros está no Ministério da Justiça, as questões relativas à anistia, então realmente é um ministério que tem muita coisa, tem muitas atribuições, daí porque é um dos ministérios, no meu modo de ver, um dos mais importantes e relevantes. Em relação à questão das armas, é verdade no que você tocou, tudo isso tem que ser feito com muito cuidado e com muita cautela. Há uma questão aí de direito adquirido, lembrando que quando a gente fala em armas, as pessoas têm uma licença temporária, e este prazo de temporariedade talvez seja revisto, mas essa licença dura por um certo período e para ela ser renovada você precisa cumprir uma série de requisitos, fazer uma série de testes e de exames. Então a ideia efetivamente é tratar isso com cuidado para evitar. Veja, a gente tem clubes de tiro, a gente tem instituições já estabelecidas e funcionando. A ideia é aumentar a regulamentação a respeito disso e sim restringir o porte e o uso de armas de uma forma criteriosa, de uma forma cautelosa. É justamente esse o trabalho que está sendo desenvolvido no âmbito da comissão. Conversamos com o advogado Pier Paulo Bottini, professor de Direito da USP e membro do Grupo de Transição na área de Justiça. Muito obrigada, professor, e até uma próxima oportunidade. Jairo. Obrigado.